As criptomoedas de inteligência artificial se valorizaram muito nesses últimos dias e chamaram a atenção de vários investidores. Muitos deles conseguiram multiplicar o seu capital, dobrar, até triplicar o valor que eles tinham investido antes. Mas eu vou explicar aqui para vocês exatamente por que a gente vê muitos riscos nesse mercado de criptomoedas com inteligência artificial, por que a gente não investe nele e tudo o que você tem que saber para poder se proteger dessa popularização que está acontecendo agora, mas que pode levar muitos investidores para a ruína. Então, se você quiser entender tudo isso, fica comigo nesse vídeo até o final. Mas o que inteligência artificial tem a ver com criptomoedas? Inteligência artificial, e você já deve estar sabendo disso pelas últimas notícias, é essa técnica que faz com que as máquinas consigam criar respostas originais a partir de vários dados que a gente fornece para elas, né? E o mais comum deles é o ChatGPT, que tomou as manchetes dos jornais recentemente. Então o usuário conseguia fazer perguntas para ele e, usando um banco de dados, o ChatGPT conseguia elaborar respostas muito parecidas com as dos seres humanos e de forma muito original. Mas o que isso tem a ver com cripto, né? Como que essa tecnologia se relaciona com o mercado de criptomoedas? O mais importante é a gente entender que as criptomoedas são um mercado extremamente especulativo, principalmente porque qualquer um pode criar uma nova criptomoeda. Então, sempre que aparece um assunto bombando muito na mídia, as pessoas têm um incentivo para tentar criar uma criptomoeda usando aquele assunto. É muito diferente de ações na bolsa de valores, porque para você conseguir lançar uma ação, existe todo um processo regulatório, mas com as criptomoedas, como eu disse, é diferente, qualquer um pode fazer isso. Então, não necessariamente, quando um assunto está muito popular, as criptomoedas que estão relacionadas com aquele assunto vão fazer sentido. Um exemplo muito comum foram as famosas criptomoedas do Squid Game, que foram lançadas em homenagem a essa série que foi lançada lá na Netflix, mas elas só tinham o nome em comum. E depois que as pessoas investiram nela, achando que ela tinha alguma coisa a ver com a popularização da série, os desenvolvedores despejaram elas no mercado e aplicaram um golpe financeiro. Então cuidado, que não é só porque as criptomoedas têm no nome alguma coisa que está muito popular na mídia, significa que as funcionalidades dela vão se relacionar com aquele assunto para fazê-la se valorizar. E é aí que entra a inteligência artificial no mundo das criptomoedas. A verdade é que muitas criptomoedas hoje não precisam utilizar a inteligência artificial, mas elas estão colocando esses nomes muito populares nos sites delas só para poder chamar a atenção de mais investidores e aproveitar que esse tema está muito popular agora. Mas olha só como que a gente consegue identificar que isso pode não ser um bom negócio. O primeiro ponto é que muitas dessas criptos estão fazendo coisas usando inteligência artificial, mas que não precisavam envolver cripto. É igual aquela criptomoeda da série da Netflix. Uma série da Netflix não precisa ter uma cripto para melhorar ela. Então fica claro que aquela criptomoeda está sendo criada só para se aproveitar que aquele assunto está sendo muito falado. Da mesma forma, criptomoedas que usam a inteligência artificial hoje para poder gerir investimentos ou então para poder fornecer dados, muitas vezes poderiam fazer essas coisas por meio de uma empresa tradicional, sem precisar criar uma cripto, e parece que essas criptos estão sendo criadas só para captar mais investimentos. E o segundo ponto é que, além de muitas das vezes essas coisas de inteligência artificial não precisarem envolver cripto, essas próprias criptos várias vezes não usam a inteligência artificial de uma maneira sustentável e que consiga de fato se sobressair no mercado a longo prazo. Muitas delas estão prometendo muito, mas tem de fato pouca tecnologia construída e conseguindo ser utilizada atualmente. E mesmo aquelas que não sofrem desses dois problemas que eu falei, podem sofrer de um terceiro problema, que é o fato de que essas criptos podem não capturar o valor dessa solução. Mas antes de continuar esse conteúdo, se você está achando esse vídeo útil, deixa o seu like aí embaixo e se inscreve no canal para poder ajudar esse vídeo a chegar em mais pessoas e para você receber todos os nossos conteúdos, porque toda semana a gente aparece aqui falando sobre criptomoedas novas. Agora sim, bora continuar o vídeo. Vamos pensar na ação de uma empresa. Como que a ação de uma empresa captura o valor do crescimento de uma empresa? Na maioria das vezes é por meio de dividendos que são pagos para os acionistas. Então, no momento que aquela empresa consegue mais lucros, esses lucros vão ser distribuídos para quem comprou aquelas ações.
No mercado de cripto, para a gente avaliar se investir em uma criptomoeda faz sentido, a gente também tem que olhar para isso. Então, será que a inteligência artificial que aquela criptomoeda diz que está desenvolvendo realmente tem alguma relação com a valorização daquela criptomoeda? Porque muitas vezes pode ser que aquela inteligência artificial até seja usada, mas a criptomoeda que está levando aquele nome como se fosse uma marca, na verdade não se relacione com o uso dela. Então ela pode ser muito utilizada e a cripto não se valorizar. Tem 2 exemplos dessas criptomoedas de inteligência artificial que estão sendo muito faladas no mercado, que não passam nesses testes que eu falei aqui para vocês e que eu vou citar só para poder ficar um pouco mais claro por que a gente está com o pé atrás com esse tipo de criptomoeda. A primeira delas é o Ocean Protocol. O Ocean Protocol promete ser uma base de dados que vai fornecer informações para inteligências artificiais no futuro. E ele tem uma criptomoeda que se relaciona com esse protocolo, porque para uma inteligência artificial conseguir comprar aquelas informações, eles precisariam pagar usando a criptomoeda Ocean. Ou seja, é uma base de dados que vai poder ser utilizada da mesma maneira que hoje tem muitas inteligências artificiais que usam a internet como uma base de dados pública. A grande questão, se você reparar bem, é que o Ocean Protocol, primeiro de tudo, não precisa de uma cripto, ele poderia ser uma empresa comum que forneceria esses dados, e além disso, ele também não tem nenhum plano para poder conseguir competir de fato com as grandes empresas que detêm informações atualmente na internet, como Google e Facebook, que estão desenvolvendo suas próprias inteligências artificiais. Então, no final das contas, o Ocean Protocol parece que é uma criptomoeda que está recebendo atenção só porque ela envolve o assunto inteligência artificial, mas ela não tem nenhum diferencial competitivo na prática para poder fazer sucesso no longo prazo. Pelo menos não é o que parece, né? Tanto que eles não têm nenhuma base de clientes consolidada para poder buscar aquelas informações que eles dizem que vão fornecer, e o projeto ainda está muito inicial. E o segundo exemplo é a SDAO. A SDAO, essa sim, é uma das criptos mais conhecidas de inteligência artificial, e ela também tem alguns problemas. A SDAO funcionaria como um robô que faz a gestão de investimentos usando a inteligência artificial. É como se eu, você e várias pessoas juntássemos dinheiro em uma bolsa e entregássemos para esse robô para ele poder fazer os investimentos para a gente. E, em teoria, como ele usa a inteligência artificial, ele ganharia do resto do mercado que está investindo só com base nas emoções humanas ou então em alguns vieses que não são tão precisos assim. Mas os pontos de atenção aqui são 2. O primeiro é que, novamente, por mais que uma inteligência artificial ela possa ser uma boa gestora de investimentos, você não precisa envolver uma cripto nesse processo. Você poderia muito bem fazer uma empresa e com essa empresa que não usa criptomoedas, você poderia fazer a gestão usando inteligência artificial. Não tem muitos benefícios em se fazer isso por meio de uma cripto, pelo menos no longo prazo é o que a nossa análise diz pra gente. E o segundo ponto é que a cripto SDAO não tem um bom planejamento para poder capturar o valor dessa solução, porque teoricamente a criptomoeda SDAO pegaria uma parte da taxa desses lucros que estão sendo obtidos por meio desses investimentos. Mas, novamente, se essa criptomoeda for pegar uma dessas taxas, ela acaba perdendo um pouco dos diferenciais, e aquelas inteligências artificiais que estão sendo usadas lá no protocolo poderiam sair e fazer a gestão por conta própria, principalmente se elas forem desenvolvidas por várias equipes, sem precisar repassar essa taxa necessariamente para o token da SDAO. Então, no longo prazo, também a gente não acha que seja um modelo de negócios tão interessante ainda, ou pelo menos ele ainda não se provou e ainda é um negócio muito arriscado na nossa visão. Então, para poder resumir, o que a gente acha sobre essas criptos de inteligência artificial? A primeira coisa é que a inteligência artificial, de fato, é uma tecnologia que vai mudar o mundo, vai mudar a maneira como a gente investe e também vários outros setores vão ser afetados por essa tecnologia. A grande questão é que não necessariamente porque uma criptomoeda tem inteligência artificial no nome, significa que ela vai capturar o valor que está sendo gerado por essa tecnologia. O sucesso de uma tecnologia de inteligência artificial, igual o ChatGPT, por exemplo, não tem nada a ver com a valorização de criptomoedas igual o Ocean Protocol, a AGIX e a SDAO, simplesmente porque as criptomoedas funcionam de outras maneiras diferentes e, em comum, elas só têm esse nome de algumas tecnologias que são chamadas de inteligência artificial, mas é muito importante avaliar caso a caso antes de sair investindo sem avaliar bem os riscos daquele investimento.
Agora, se você quiser saber a nossa opinião mais profunda sobre essas criptomoedas, até porque o que eu falei aqui foi só um pedacinho da nossa análise, clica no vídeo que está aparecendo aqui do lado, porque a gente fez uma live completa de 1 hora, falando tudo sobre essas 3 criptomoedas que eu citei aqui para vocês e mais outras 2 criptomoedas de inteligência artificial. Tá uma análise super completa, clica aí porque eu tenho certeza que você vai gostar. E se além disso você quiser saber quais que são as criptomoedas que a gente investe pensando no longo prazo e em bons fundamentos, com uma pesquisa muito extensa, clica no link aqui embaixo porque eu vou estar deixando a lista de espera da Mercúrios Pro. Ela é a nossa plataforma exclusiva com a nossa carteira de investimentos, nossos cursos de como investir em criptomoedas e um suporte personalizado para poder te ajudar a sair do básico ao avançado nesse mercado e ser um investidor de sucesso. A gente se vê aqui em próximo vídeo e até mais.